Fala pessoal, beleza? Galera, vamos continuar aqui a nossa jornada sobre o curso de R reta final. Nós vimos na apresentação anterior, pessoal, a parte de tipos de dados, numérico, inteiro, caractere, lógicos, ok? Agora nós veremos, pessoal, os objetos em R. Vetores, listas, arrays, matrizes, perfeito? Data frame, fatores. Galera, esses objetos são utilizados bastante para análise de informação, ok? Principalmente aí o data frame. Mas para vocês, galera, como forma de otimizar a parte de revisão de materiais, né, de tópicos para vocês lembrarem na hora da prova, acredito que vetores e listas são os essenciais aí para vocês, perfeito? Não vou entrar muito dentro desses objetos, eu somente vou dar uma visão geral deles, porque nós não tivemos questões assim cobradas, ok? Para esses caras. Apenas um objeto, que no caso o vetor, foi cobrado, perfeito? Esse eu vou entrar um pouquinho mais. Mas o restante, pessoal, basta que você saiba quais são os objetos, quais são as conceituações de cada objeto e como é que você pode criar cada um deles. Beleza? Esse é o nosso foco. Ok? Vamos lá então. Galera, objetos em R. Quais são os tópicos que nós veremos nesta apresentação? Visão geral, tipo de objetos, vetor, lista e matriz, ou seja, conceituação desses caras e exemplos, array, fator e data frame, faremos a mesma coisa, conceituação e exemplos. Depois nós veremos, pessoal, uma seção para cada um deles. Vetor, conceituação, criando um vetor, operações aritméticas, outras operações vetores e questão. Aliás, aqui tem questões, mas é porque é o padrão, né? Mas, pessoal, tivemos apenas uma questão sobre o vetor. E vai ser a última, ok? Questão aí cobrada em cima do R até o final do nosso curso, que no caso são mais duas apresentações, além desta aqui, perfeito? E então, pessoal, infelizmente, só tivemos isso. Depois nós vamos ver lista, conceituação, criando uma lista, matriz, a mesma coisa, né? Um pouquinho até de sintaxe, porque a gente precisa entender como criar aqui uma matriz, quais são os dados para a criação de uma matriz, array, ok, e fator. Aliás, e mais um, data frame. Pessoal, o data frame, ele nada mais é do que uma representação, por exemplo, dos dados como você tem numa planilha do Excel. Você tem as linhas com os dados e as colunas que representam as informações sobre essas linhas. Por exemplo, data de nascimento, sexo, região e outras, né, altura, peso. Ou seja, você pode criar como se fosse vários vetores, ok? E cada elemento de um vetor respectivo, você vai ter ali a informação do que significa aquela coluna. Então, o data frame ele é bastante utilizado, pessoal, na parte de análise de dados, ok? Bom, questão da aula, para vocês fazerem a questão ou refazer a questão do vetor, perfeito? Gabarito dessa questão e referências. Então, vamos lá, pessoal. Provavelmente nós vamos colocar duas aulas aqui para não ficar muito pesada, mas vamos ver se a gente consegue terminar, ok? Em apenas uma aulinha. Pessoal, temos aqui a parte dos tipos de objetos. Nós temos aqui o vetor, lista, ok? Matriz, array, fator e data frame, perfeito? Ou seja, nós temos 6 elementos, 6. Vetor, lista, matriz, array, fator e data frame, ok? Galera, vetor. Vetor significa o seguinte, que você vai ter uma sequência de elementos, sendo que esses elementos terão o mesmo tipo básico, ou seja, você pode ter elementos do tipo caractere, pode ter elementos do tipo lógico, do tipo numérico, ok? Então, é do mesmo tipo básico. Já a lista, pessoal, é igual ao vetor, só que você pode ter elementos de tipos diferentes, ok? Beleza? Já a matriz, pessoal, você vai ter
uma dimensão, aliás, um conjunto de elementos em duas dimensões. Ok? Em duas dimensões, com colunas e linhas, né? Linhas e colunas. Galera, vetor. Perfeito? Aqui um exemplo de vetor. Temos aqui, ok? Aqui o Czinho e aqui os elementos. R, Java, PHP, C, perfeito? Temos aqui lista, ok? Aqui no caso eu utilizo a nossa função list. E aí eu posso ter aqui, galera, aqui nós temos 3 elementos. Vocês têm que saber separar isso. Temos o primeiro elemento, que é um vetor, beleza? Um vetor de 3 elementos, que no caso significa o elemento primeiro aqui da nossa lista. Temos o segundo elemento, que é um numérico, e um terceiro elemento aqui, que é um caractere. Vejam a questão da separação por vírgulas. As vírgulas vão delimitar aí os seus elementos, beleza? Então, aqui é a vírgula mais externa, beleza? Perfeito? Temos aqui uma matriz. Pessoal, essa matriz significa o seguinte: eu quero criar uma matriz a partir de um vetor, olha aqui o Czinho, de 6 elementos, onde eu quero 2 linhas e 3 colunas. E eu quero que esses elementos dos vetores sejam organizados por linhas. Então você faz, né? Se são 2 linhas, ok? E 3 colunas, então você faz 1, 3, 5, 2, 4, 6. Beleza? Você vai organizando assim. Se fosse Bible false, seria 1, 3, 5, 2, 4, 6. Então seria por coluna. Aqui você está organizando por linha, ok? Array, pessoal, é igual alguma matriz. Só que o array, galera, ele pode ter mais de 2 dimensões. Perfeito? Mais de 2 dimensões. Pessoal, e só uma observação. O vetor, ok? Você pode encontrar isso em várias literaturas. O vetor, ele é um outro nome para um array. Então, é de uma dimensão apenas. O array, pessoal, dentro da linguagem de programação Java, é igual a um vetor aqui em R. Ou seja, é um conjunto de elementos com o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo básico. Então, se você tem um array de inteiros, você só pode colocar para cada um daqueles elementos um valor inteiro. Então, o vetor é como se fosse um array na linguagem Java, ok? O vetor em R é igual a um array na linguagem Java. Só que, para o R, pessoal, o array, ele é uma matriz, ok? Só que de mais de 2 dimensões, porque a matriz você já tem a linha e coluna. E um array você pode ter mais de uma dimensão, olha, mais de 2 dimensões. Perfeito, galera? Então, só tome cuidado nessa parte de array, do array em relação ao R e do array em relação ao Java, por exemplo, para a gente não ter uma confusão, beleza? Pessoal, o fator, você vai utilizar o fator para você categorizar elementos, beleza? De um vetor. Por exemplo, se o seu vetor tem vários elementos masculino e feminino, ok, que se repetem, masculino, feminino, feminino, masculino, masculino, esses elementos, né, essas informações, masculino e feminino, você pode definir um fator para categorizar. Mesmo que você tenha um vetor com vários elementos, né, que se repetem masculino e feminino, ele, né, para o R, quando você cria um fator, ele vai falar o seguinte: beleza, são só 12 informações que se repetem, masculino e feminino. O fator vamos categorizar masculino e feminino, beleza? É como se fosse o seguinte, é como se fosse uma categorização. Então você pode ter, dentro de um data frame, por exemplo, pessoal, várias informações de cidades que estão em vários estados. Então você pode ter 17 cidades para um estado DF, aliás, sei lá, Piauí, 20 estados para o Ceará.
Só que você vai ver que Piauí vai se repetir muito, e Ceará também, e Rio Grande do Norte vai. Só que quando você for fazer um fator para essa coluna de estados, você só vai ter apenas os 27 estados, ok? Mesmo que eles se repitam. Então você tem uma categorização de dados, perfeito? E, finalmente, pessoal, data frame. Data frame, galera, nada mais é do que como se fosse uma representação dos dados em forma de planilha do Excel. Perfeito? Vamos lá, galera. Array, nós temos o seguinte. Aqui nós temos um array, né, com seu vetorzinho, aliás, com seu vetorzinho aqui. Cadê nosso ponteirozinho? Está aqui. Array, eu vou criar, então, a partir de dois vetores, ok? Com a dimensão aqui de 3 por 3 de duas dimensões. Então, nós temos duas dimensões. Cada uma dessas dimensões tem mais duas. Então, nós temos 3 vezes 3 e vezes 2. Perfeito? Enquanto no matriz, pessoal, nós teríamos apenas, por exemplo, 3 colunas e 3 linhas. Aqui nós temos 3 colunas, 3 linhas e temos como se fosse dois conjuntos de dados 3 por 3, beleza? Aqui nós temos a questão do fator. Aqui as regiões estão representados na parte de vetor, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Essas informações podem se repetir, só que quando você joga, ok, para a função factor, aqui, cadê, meu Deus do céu? Então, eu vou categorizar esse vetor. Por mais que essas informações se repitam dentro desse vetor, quando eu categorizo com o meu fator, então vou ter apenas 5 regiões aí que representam o Brasil. E temos, finalmente, pessoal, a parte do data frame. Galera, eu tenho aqui 3 vetores, um para altura, um para peso, um para sexo. Eu posso criar um data frame a partir desses 3 vetores. E quando eu crio um data frame, olha aqui, ó, perfeito? Data frame, passando a altura, peso e sexo. Quando eu imprimo esse data frame, que no caso é uma variável df, que recebe a criação do data frame, quando eu imprimo esse data frame, ele vai aparecer para mim bonitinho, ok? A primeira coluna, altura, a segunda, peso, a terceira, sexo. Ou seja, galera, no caso, nós temos como se fosse uma planilha do Excel. E vejam que sexo é um vetor com vários elementos, N e F, que vão se repetindo. Só que quando você aplica para um data frame, ele vai entender que você tem vários elementos que se repetem, então ele é como se ele estivesse criando um fator dentro do data frame. Então a coluna sexo, por exemplo, ela pode ser categorizada em M ou F. E aí você pode ficar fazendo brincadeiras na parte, né, como a gente faz de informações, né, com Excel, por exemplo, para você extrair dados, criar gráficos, entre outras aplicações, por exemplo, de operações estatísticas e por aí vai. Beleza? Perfeito. Vetor, pessoal. Galera, o vetor é uma sequência de elementos de dados do mesmo tipo básico. Como eu falei para vocês, o vetor ele é equivalente ao array da linguagem Java. Perfeito? Então, cada elemento de um vetor, pessoal, nós podemos chamar de componente ou de membro. Então, é elemento, componente ou membro. Beleza? Ok? Temos aí a criação, perfeito? Temos aí a criação de um vetor de elementos do tipo caractere que representam linguagens de programação. Então, eu tenho uma variável chamada linguagens. Ela é um vetor de 4 elementos. Sim, e só lembrando, galera, a posição 1 no caso, representa o elemento R, beleza? O elemento R, o membro R do nosso vetor. Se fosse em Python, seria a posição 0, perfeito? Tenham isso em mente e, por favor, guardem essa informação. Essa é uma diferença muito interessante. Então, eu vou imprimir, então, linguagens. Eu tenho os elementos R, Java, PHP e C. Perfeito?
Galera, eu tenho aqui, por exemplo, operações aritméticas. Eu posso ter um vetor, uma operação aritmética e um operando, algum valor. Qual é o resultado disso? Galera, o resultado disso é como se fosse pegar um elemento, cada elemento do nosso vetor, perfeito? E fôssemos aplicar uma operação aritmética elemento por elemento. Por exemplo, eu tenho aqui o vetor. Cadê o nosso... Aqui, vetor. Que temos os elementos 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, perfeito? Eu vou, pessoal, então, somar 1 mais vetor. Ou seja, eu vou somar o valor 1 a cada elemento do nosso vetor. Ou seja, 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. E 5 mais 1, 6. Está aqui, ó, o resultado. Depois eu pego 2 menos vetor. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. 2 menos 1 dá 1. 2 menos 3 dá menos 1. E 2 menos 5 dá menos 3. Depois eu faço 3 vezes vetor. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 5 dá 15. E depois eu faço o seguinte. 4 dividido por vetor. Ou seja, cada elemento do nosso vetor vai dividir o valor 4. E eu vou ter como resultado um vetor, beleza? Que contém o resultado dessa divisão. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Cadê aqui nosso... Aqui, ó. 4 dividido por 3 dá 1,3. E 4 dividido por 5 dá 0,8. Beleza? E você pode, pessoal, também fazer operações aritméticas entre vetores. Beleza? O resultado também será um outro vetor com o resultado, né, de elemento por elemento. Ou seja, se eu tenho o vetor 1 mais vetor 2, eu vou somar o elemento da posição 1, do vetor 1, mais o elemento 1 do vetor 2. Ou seja, eu vou somar, galera, como se fosse um sistema, né, de informação, né? Eu vou somar, ok? Cada colunazinha. Então, como acontece? Ó, eu tenho o vetor 1 com os valores 1, 3 e 5. Eu tenho o vetor 2 com os valores 2, 4, 6. Se eu tenho vetor 1 mais vetor 2, é como se eu somasse cada uma das colunas. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7, 5 mais 6 é 11. E eu posso fazer isso com subtração, multiplicação, divisão ou qualquer operador aritmético suportado pela linguagem R. Perfeito? E aí você vai ter um resultado, galera, no caso, né, tipo valor por valor, né? Porque você vai aplicar a operação aritmética por elemento, ok? E finalmente, pessoal, você pode ter, por exemplo, outras operações para que você possa encontrar, ok? Você possa ter resultados interessantes. Por exemplo, eu posso querer fazer a raiz quadrada do vetor, ou seja, eu vou fazer a raiz quadrada de cada um dos elementos. Está aqui, ó, o resultado. Eu posso fazer log na base 10 de vetor. Está aqui o resultado para cada um dos elementos. Log na base 2 para cada um dos elementos do vetor. Ok? O vetor com os elementos 1, 3 e 5. Eu posso encontrar o máximo, a informação maior desse vetor. No caso de 1, 3 e 5 é 5. O mínimo, ok? Dos elementos, 1. Eu posso também encontrar a soma dos elementos, 1 mais 3 mais 5 vai ser 9. E eu posso fazer a média do nosso vetor, que vai ser 3. Perfeito? Então, pessoal, tenham em mente a questão das operações aritméticas e essas outras operações que nós aplicamos nos vetores. Perfeito? Por quê? Porque justamente é a questão
a última questão aí sobre a linguagem R que o CESP cobrou, ok? Na prova de 2018 da Polícia Federal. Julgue o próximo item em relação às noções de R e Python, perfeito? Pessoal, eu tenho dois vetores x com os valores 3, 5 e 7 e y com os valores 1, 9 e 11. Eu tenho aqui, desculpa, a soma de dois vetores, x mais y. Galera, se eu tenho x mais y, ele quer a soma de elemento por elemento, né? Aliás, ele quer a soma de posição por posição. Então, o resultado disso vai ser um vetor, onde cada uma das posições desse vetor de resultado será o total da soma de elemento por elemento. 3 mais 1 vai ser 4, ok? Na posição 1. Na posição 2 nós temos 5 mais 9 vai ser 14. E posição 3, 7 mais 8 vai ser 18. Perfeito? Então nós teremos como resultado um vetor com os totais. Após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado, 36. Opa! Pessoal, lembro lá que algumas operações que nós podemos aplicar aos vetores podem ter o resultado único. Por exemplo, o sum, o MIA, né, da mídia, o max, o mínimo. Então, vejam que algumas operações podem ter valores únicos. Nesse caso, o valor único, pessoal, 36, é como se fosse o seguinte. 4 mais 14 mais 18 vai dar 36, se eu somar. Ou seja, não vai ser a resposta. A resposta deveria ser, se eu estou fazendo x mais y, se eu estou fazendo a soma de dois vetores, seria um terceiro vetor com os totais, 4, 14, 18. Só que ele falou que o resultado vai ser 36, perfeito? Mas não, galera, porque o 36 é se eu somasse sum, ok? Esses valores, perfeito? Ou seja, o resultado 36 é como se ele somasse, então faltou o sum do resultado de x mais y, ok? Então ele quis fazer essa pegadinha para vocês. Então, por favor, não caia nessa pegadinha. Quando é operação aritmética entre dois vetores, vai ser um terceiro vetor de resultado. Agora, quando eu tenho operações como sum, como MIA, né, que é da média, a parte também do mínimo, do máximo, você vai ter um resultado, um valor único, beleza? Então tenham esse cuidado, perfeito, galera? Pessoal, vamos ficar por aqui, porque aí a gente pode dividir então a aula em duas, que aí fica mais fácil da gente ficar com aulas mais tranquilas para vocês. Aqui ficou tranquilo, galera, até porque a gente viu o principal. Um dos principais, que é o vetor, o outro é lista, né, que é uma lista, é um vetor, mas de elementos que podem ter tipos diferentes. Então aqui, galera, nós ficamos tranquilinhos em relação ao vetor, e até porque foi também o único objeto que teve questão de concurso, perfeito? Pelo CESP, ok? Vejo vocês na próxima aula para a gente poder finalizar então a nossa apresentação. Valeu, pessoal!